Bom dia a todos os presentes aqui fisicamente ou remotamente. Eu sei que nos dias de hoje separar um tempinho para um evento como esse não é fácil, nossa rotina está cada vez mais atribulada, então eu agradeço o prestígio e eu prometo um evento proveitoso. A gente pensou com carinho aqui no tema. Em primeiro lugar, a gente pensou com carinho na estrela da manhã, que é o André Davos. Eu acho que ele é conhecido de muitos no mercado. O André, ele, além de corretor de seguros, ele é advogado e está há muitos e muitos anos aqui atuando no mercado de seguros e garantia. Além disso, né, ele é diretor de infraestrutura da Marche, responsável pela estruturação e pela implementação de diversos programas de gestão de risco de seguros e garantias. O tema, a gente também pensou com bastante carinho, estamos vivendo um momento, não digo tumultuado, mas com grandes oportunidades e com grandes perspectivas de mudanças no setor de seguros e garantias, que geram bastante impacto aqui para os projetos de infraestrutura e para os contratos de construção. Né? Acho que, como a maioria sabe, recentemente a gente teve a publicação da Circular 662 da SUSEP, ela foi publicada, editada no ano passado, entrou em vigor em maio, salvo engano, mas a partir de janeiro deste ano só é possível emitir seguros garantias com base na 662. Então, aquela antiga 477, né, que a gente conhece desde 2013, que a gente conhece bastante as condições padrão dela, já acostumamos a trabalhar na 477, ela não está mais em vigor. As seguradoras não podem mais emitir seguros garantia com base na regulamentação antiga. Isso vem trazendo bastante discussão no mercado, porque essa 662 é, de certa forma, revolucionária na medida em que ela dispensa o registro das condições padrão, né? Antigamente, na 477, a gente tinha condições gerais padrão, e agora as partes têm total flexibilidade para conseguir emitir os seguros garantias com as condições que convierem na transação, elas têm muito maior flexibilidade. Vamos ver como o mercado vai se comportar. Eu acho que isso gera muitas oportunidades, gera riscos também se o seguro garantia é emitido, né, de forma pouco esclarecida. Eu acho que o André vai poder falar com bastante propriedade sobre o tema. Além disso, uma recente alteração que eu acho que é importante destacar aqui no âmbito de projetos de infraestrutura e de contratos de construção, de maneira geral, né, e não falando só de infraestrutura propriamente dita, mas de todos os setores correlatos, né, que trabalham com seguros e com garantias, é a circular, a resolução, aliás, 407 do Conselho Nacional de Seguros Privados, que foi editada em 2021, que ela veio regulamentar seguros de danos de grandes riscos. E por que ela é interessante ser estudada aqui por nós? Porque eu acho que grande parte dos seguros que a gente emite no âmbito dos projetos de infraestrutura, eles são enquadrados nessa resolução. O André vai poder falar um pouquinho mais sobre isso também, né? Acho que quase todos os seguros com os quais a gente lida no dia a dia, no âmbito de projetos de infraestrutura, são enquadrados nessa resolução. Essa resolução, ela veio aí na toada da lei de liberdade econômica, ela também traz bastante flexibilidade para as partes, para os atores, né, para os segurados, tomadores e seguradoras, no âmbito dos seguros e também de garantias, dos seguros garantias, a gente pode discutir se é aplicável ou não essa circular, essa resolução. Mas ela, acho que vou destacar aqui o artigo 4º dela, só como um teaser do que essa resolução traz, quais são os princípios, as premissas dos seguros de grandes riscos. Liberdade negocial ampla, boa-fé, transparência e objetividade nas informações, tratamento paritário entre as partes contratantes, estímulo às soluções alternativas de controvérsias, intervenção estatal subsidiária e excepcional na formação dos produtos. Então, essa resolução traz também bastante flexibilidade pelas partes.
E aí eu gostaria, né, de já agradecer a presença do André e convidá-lo a comentar sobre esse primeiro tema que a gente propôs aqui. Só para explicar um pouquinho a dinâmica, a gente vai falar um pouco dessas mudanças. Aí vocês fiquem à vontade remotamente para fazer as perguntas no chat. A gente vai abrir para o público que está aqui presente fazer perguntas pelo microfone também. E depois a gente passa para um segundo momento que o André vai falar um pouquinho mais sobre a estruturação dos programas de riscos, seguros e garantias no âmbito dos contratos de infraestrutura. André, com você, muito obrigada. Bom dia, pessoal. Nós estamos com eco aqui de um cantor aqui, então espero que não esteja incomodando muito vocês. Imagino que a gente consiga em algum momento concluir esse probleminha técnico. Bom, meu primeiro agradecimento é para a Ana, do Stock Forbes, pelo convite, pela gentileza de permitir essa troca de informações e reflexões com vocês aqui. E também o segundo agradecimento é para vocês, que se deslocaram, deixaram os afazeres, quem está aqui no escritório ou quem está remotamente nos acompanhando, para troca de experiências e informações. Não é uma aula, não é uma palestra, é uma troca de experiências e reflexões e, de acordo com o que nós combinamos, a ideia é trazer para vocês duas visões importantes sobre o que se discute hoje no ambiente de contratação de obras, serviços, em infraestrutura e em contratos de engenharia também. O primeiro deles, como a Ana falou, é o impacto das mudanças regulatórias que recentemente a SUSEP implementou e o que muda na nossa vida, o que muda no nosso dia a dia. Então, nós vamos trazer dois temas aqui, tanto a 407, que ela é chamada de resolução que muda o mecanismo da contratação de seguros de grandes riscos, aqueles seguros contratos acima de 15 milhões de reais, abaixo de 15 milhões continua 100% regulado pela SUSEP, da forma como nós vamos esclarecer. E o segundo ponto, que é essa circular que trata do seguro garantia, é um produto específico. Na segunda etapa, depois do bate-papo, nós vamos abordar o tema dos contratos de EPC, como estabelecer um padrão de riscos, seguros e garantias nesses contratos de EPC. Tá tudo bem aí? Tá. Então vamos lá. Bom, primeira questão que eu trago aqui para reflexão de vocês, certo? O setor da construção, de uma forma geral, e infraestrutura, ao longo dos anos, vem se modernizando rapidamente. Nós tivemos novos produtos, nós tivemos novos materiais utilizados, tecnologias de gestão e acompanhamento de obras. O BIM, por exemplo, é uma realidade em muitos contratos. Gestão e administração contratual hoje é diferente do passado. E a pergunta é, como é esse tema no mercado de seguros? Como vocês percebem isso? Imaginem que em algum momento esse mercado de seguros tenha ficado um pouco atrás de todo esse mecanismo para poder ajudar as empresas que investem, que constroem, que desenvolvem projetos de infraestrutura, possam de fato lidar com os riscos. Essa é a imagem que nós vemos aqui, ilustra esse ambiente que nós todos estamos acostumados a lidar, que é de incertezas e riscos. E para que esse ambiente seja possível e seja até de uma forma bem estruturado, é importante que esse mercado de seguros acompanhe a tendência e as inovações que nós temos dentro do nosso ambiente. É por isso que, ao longo desses últimos anos, a própria SUSEP e o Conselho Nacional de Seguros Privados vem procurando acompanhar essas modernizações, essas mudanças, para permitir um melhor ambiente de contratação de seguros e de garantias. Então, essa resolução 407, como a Ana bem comentou, ela, diferente do que alguns dos nossos colegas imaginam, ela não desregulamentou o setor.
ela flexibiliza, ela dá oportunidade para o segurado e para a seguradora definir as melhores termos e condições das suas apólices de seguros. Esse talvez seja o ponto mais importante para a gente entender. Não basta apenas uma regulamentação, tem que ter vontade política de mudar as coisas. E nesse sentido, o próprio mercado de seguros iniciou uma batalha muito grande ao longo desse último ano para procurar. Está saindo? Está todo mundo ouvindo? Tá, ótimo, obrigado. Para se adaptar a essa nova realidade, a esse novo contexto. Então, vocês como segurados que contratam apólices de seguros, terão condições de pleitear cláusulas, condições que sejam adaptáveis ao contrato de vocês e não ao contrário. Mas não vai ser do dia para a noite, porque tudo isso depende de uma análise de sensibilidade, de riscos, e nós vamos detalhar um pouquinho sobre esse tema logo na sequência. Também vai exigir esse movimento de desregulamentação ou flexibilização do ambiente de contratação de obras, uma melhor capacitação do segurado. Aquela ideia que você tem à disposição um documento, uma apólice padronizada, pode deixar de acontecer. Opa, bati a mão aqui à toa. Então, é importante que cada um de vocês, nas empresas ou nos escritórios de advocacia, tenham internamente recursos para melhor interpretar quais são as vantagens e desvantagens de cada termos e condições que serão apresentadas. E um ponto de dor é o ambiente público. Nós não estamos discutindo hoje aqui contratações públicas, mas o administrador público tem mais dificuldade de entender e de se estruturar para enfrentar esse novo movimento. E a grande vantagem é que nós teremos novos produtos, novos mecanismos de gestão e administração de riscos que estarão muito próximos de todos nós dentro desse novo ambiente regulatório. A outra novidade que nós temos pela frente é a circular SUSEP, a 662, que ela substituiu uma circular, que é a 477, de 2013. Notem que quando a gente começou a falar, eu falei da modernização da indústria da construção, novos arranjos contratuais, novas fórmulas de elaboração de contrato, e nesse meio tempo, de 2013 até agora, nós tivemos um único dispositivo, que era a 477, que ela morreu, no sentido explícito da palavra, dia 1º de janeiro de 2023. Então, significa que a partir de janeiro desse ano, todas as seguradoras que operam seguro-garantia no Brasil, e passam hoje de 50 autorizadas a operar e desenvolver produtos e serviços, já têm que estar adaptado a essa nova realidade, dentro desse novo contexto que eu vou comentar com vocês aqui também. Esse novo ordenamento, ele simplifica e muito as condições previstas na 477. Para quem conhece um pouco mais do segurês, que é essa linguagem que a gente sempre brinca, vocês vão perceber que no primeiro momento até assustou. Nossa, aquela cláusula saiu, aquele dispositivo deixou de existir. Mas dentro desse contexto que a própria Ana trouxe, da Lei de Liberdade Econômica, na revisão dos atos normativos e tantos outros dispositivos que hoje nós temos, faz muito mais sentido você ter um ambiente de negociação e de ajuste de termos e condições do que ter uma condição padronizada que você tem que seguir e adaptar o contrato à apólice e não ao contrário. Então, muitos de vocês, em algum momento, já estiveram diante de um cenário onde, puxa, eu preciso adaptar essa cláusula para melhor atender meu cliente. Qual é a resposta do mercado? A SUSEP não permite. Era uma questão como essa. Hoje, a resposta pode ser: não temos apetite para esse tipo de risco. É uma realidade de mercado que pode acontecer, e nós vamos depois aqui, na segunda parte, ajudar vocês a entenderem o que é que isso significa e como conseguir conciliar esses interesses que às vezes podem ser conflitantes. Aqui, então, só para lembrar, para quem não está familiarizado com o dia a dia do contrato de seguro-garantia, ele é diferente de uma apólice de seguro de automóvel, por exemplo, que você tem o lado segurado, que é quem é o dono do veículo, quem tem a posse e a propriedade do veículo, e você tem a seguradora, que é a outra ponta,
que é quem vai garantir os eventos que poderão acontecer aquele veículo, um acidente, uma colisão. No seguro-garantia, você tem 3 partes. Você tem a figura do tomador, que é o garantido, você tem a figura do segurador, que é o garantidor, e você tem a figura do segurado, que é o beneficiário, é ele que vai receber aquela indenização caso algo não funcionar adequadamente dentro daquele contrato. E a estrela desse grande arranjo é o contrato, que será objeto da garantia. É ali que nós temos que concentrar toda a nossa atenção, nosso foco, porque como a apólice de seguros ela é acessória ao contrato principal, não é uma obrigação autônoma, ela não existe, ela não tem vida própria sozinha. Se o contrato não tiver devidamente esclarecido termos e condições que aquela garantia vai funcionar e como ela vai funcionar, você está diante de um impasse, principalmente na hora de um sinistro. É ali que as coisas aparecem. Então, tão importante quanto entender os termos e condições das apólices, importante entender e conceber os dados e as informações do contrato. Para isso, precisamos de pessoas competentes, advogados experientes que saibam trazer a leitura dos riscos associados aos contratos e fazer a integração com os contratos de seguro. É só dessa forma que nós teremos, então, uma equação perfeita. Lembrando que só é possível, ou melhor, não diria só é possível, no passado foi, mas as apólices de seguro-garantia só são emitidas ou eram emitidas quando estabelecido o que nós chamamos de condições contratuais gerais, o famoso CCG, que para muitos de nós é um problema. Não, vou ter que assinar um CCG, mas isso é muito rígido ou não é muito rígido. Na verdade, o CCG só vai funcionar se houver uma inadimplência do contrato e o segurador tiver que recuperar aquela quantia adiantada ao segurado do tomador. Então, nós temos que ter a nossa visão que esse CCG é um acordo celebrado entre a seguradora e o tomador, combinando a forma como o tomador vai devolver aquela quantia eventualmente paga ao segurado. Então, não é um bicho-papão, a gente precisa entender como ele funciona e a forma como ele precisa ser executado e até a eficácia. Porque dependendo do padrão da estrutura de garantias, esse documento precisa ser um pouco mais complexo, porque o segurador vai ter apenas esse documento nas mãos para receber essa recuperação que houver, tá? Agora, entrando aqui num tema comparativo apenas entre como era e como é hoje o ambiente da própria regulação do seguro-garantia, a 477, lá no artigo 2º, todo mundo alguém perguntasse assim, André, o que cobre o seguro-garantia? E era assim, o objetivo era garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado. E muitas interpretações, mas peraí, se a inadimplência não se deu por culpa exclusiva do tomador, seria possível a execução? Não seria possível? A 662, ela acaba com esse conflito. Ela deixa claro que o objetivo é garantir o cumprimento do objeto principal contra o risco de inadimplemento pelo tomador. Então, está caracterizado que esse instrumento só vai funcionar se houver inadimplência do tomador, caracterizada nos termos da apólice. E ali nós vamos logo na sequência, Ana. Aqui, o artigo 4º também, eu trago aqui esse tema para vocês guardarem isso. Define-se agora, sem sombra de dúvida, que o seguro-garantia é um contrato vinculado ao objeto principal. O objeto principal, nesse caso, pode ser uma ação judicial, pode ser um contrato de execução de obras e serviços. Então, é diferente do que nós tratamos aqui de obrigação garantida, nós vamos falar na sequência. Mas corrobora com aquele entendimento prévio, quando eu mostrei na figura anterior, que o seguro-garantia ele é acessório ao contrato principal, e ele deve ser adaptado a esse contrato, pelo menos na grande forma, na maior proporção possível. Bom, e aqui, só para ir encerrando e poder chegar no segundo momento da nossa discussão, eu não vou tratar de todas essas mudanças, porque isso vai ficar com vocês depois, à disposição, se a gente tiver um tempinho, nós podemos
melhor explorar esses temas, o que mudou da 662 para 477? A primeira coisa é que nós deixamos de ter aqueles clausulados padronizados. Era a única opção. Era aquelas condições gerais, especiais e particulares, era o seguro de bid bond, performance bond, judicial, aduaneiro, os seguros de garantia de imobiliário. Então, agora é possível que o mercado proponha e ofereça novas soluções, lembrando que nós não temos um mercado desregulamentado. A SUSEP flexibilizou as condições, ela ainda precisa encaminhar os seus produtos ou para a SUSEP, quer dizer, vai ter uma formalidade, a 662 ela define essa formalidade, o que tem que conter no mínimo, para até que haja aí uma revisão desses termos e condições. A SUSEP não vai entrar no mérito de analisar produto, não mais discutir cláusulas, termos e condições, mas ela tem o papel de fiscalizar o mercado e principalmente a solvência desses mercados seguradores e resseguradores que nós temos por aí. Uma outra mudança importante é a diferença que hoje é possível você estabelecer uma garantia não para o cumprimento de todo o contrato, mas sim para uma obrigação daquele contrato. Porque agora nós temos essa divisão entre o que é o objeto principal, que seria um contrato de execução, por exemplo, e fornecimento de mão de obras e produtos. Mas eu posso optar em garantir desse contrato somente a cláusula que trata do fornecimento de bens. Então, você pode estabelecer dentro de um contrato maior uma cláusula que será objeto da garantia. É uma faculdade. Não existe, nós não tínhamos essa condição. Até tinha, mas era mais difícil de se obter. A obrigação garantida também pode ser faseada. Então, se você tem um empreendimento imobiliário, desculpa, o seu nome é? A Juliana estava falando de empreendimentos imobiliários. Se você tem um conjunto habitacional que você vai fazer, você tem 5 etapas, ao invés de você fazer um seguro para a construção das 5, garantindo as 5 execuções, você pode optar, dentro da nova 662, definir quais são as unidades que você pode e deve exigir uma garantia, e não necessariamente de uma mesma seguradora, de um mesmo padrão. Você pode ter essa liberdade e essa flexibilização. Mantém-se como princípio uma estrutura para setor público e privado, não é obrigatório. A nossa visão é que é possível que o setor público possa desenvolver clausulados específicos, ou habilitar clausulados específicos, ou minutar apólices que seriam aceitas no âmbito do edital de licitação, porque imagina o ente público ter que comparar todas as cláusulas de vários licitantes, não seria algo tão fácil para eles. Mas também, como é um tema novo, nós estamos no momento de transição, imaginamos que será possível fazer esse depara também. Na hora do sinistro, aqui vale a pena uma observação. O que se caracteriza? A inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida. Ficou claro que nós estamos tratando de sinistro sempre que houver a obrigação, inadimplência de uma obrigação garantida no contrato. Na 477, era a inadimplência coberta pelo seguro. Então, tem alguns detalhes aqui, só lendo mesmo, eu encorajo a vocês a baixarem o PDF, depois eu e a Ana mandamos para vocês, fazerem uma leitura simples, não é difícil, é bem inteligível, vai facilitar o ambiente de vocês também. Bom, aí tem algumas novidades, como a possibilidade de definir um beneficiário para as apólices, principalmente quando envolve relações bancárias, que o banco, o segurado é o órgão público, mas você pode, em algum momento, estabelecer como beneficiário um BNDES, por exemplo, de uma determinada garantia ou de um contrato de EPC. A vigência da apólice é a mesma da obrigação. A expectativa de sinistro não é mais obrigatória. Poderão existir apólices de seguros a expectativa de sinistro, aquele aviso prévio dizendo, olha, o seu tomador descumpriu uma obrigação, mas ainda não é um sinistro, estou te avisando antes. Algumas apólices poderão ser previstas sem essa condição, somente com a reclamação do sinistro. Inclusive, pode ocorrer fora do período de vigência, desde que dentro do prazo prescricional previsto em lei. Bom, entrando aqui num tema que é a perda de direitos, uma discussão
calorosa, porque muitos dos contratos poderiam ser negados a cobertura de seguro se houvesse um acordo celebrado entre o tomador e o segurado sem o prévio consentimento da seguradora. Até a Ana comentou comigo recentemente, André, mas, puxa, era apenas um pequeno desvio aqui, nós fizemos uma mudança contratual, não agrava o risco e a seguradora não paga o sinistro, ou pode não pagar o sinistro. Agora, na 662, está claro, né, Ana? Agora, no novo ambiente, vai ter que ser caracterizado a agravação do risco para que essa garantia não seja indenizado pelo segurador. André, que aí já em linha com o que o nosso próprio Código Civil falava, né? Eu acho que o artigo da 662 veio bastante em linha com a legislação, que eu acho que o da 477 desviava um pouquinho do regulamento, do Código Civil que fala, né, agravar o risco. Eu acho que tem uma correlação aqui, depois a gente pode explorar um pouquinho mais no tema, que eu acho que eu reputo essa como uma das grandes vantagens aqui da 662, é que o que considera uma alteração que pode gerar a perda de direito, ela tem que ter ou relação com o sinistro ou agravar, de fato, intencionalmente o risco. Isso não era claro na 477 e eu já vi muitas negativas de sinistro no âmbito da regulação de sinistro de seguro-garantia baseado em alterações que nada tem correlação com o risco segurado. Perfeito, é isso mesmo, Ana. É um novo ambiente, como eu falo, um aprendizado para o mercado. A minha principal preocupação é com a mudança cultural. Porque nós temos a visão hoje, um instrumento regulatório que permite, mas como serão nossas cabeças para tratar com questões como essa? Isso é importante a gente discutir bastante. Bom, um tema que também é novidade é a possibilidade de estabelecer franquias, carências nas apólices de seguro-garantia. Pô, André, franquia como seguro de automóvel, mas em algum momento é possível que o próprio segurado entenda que pela complexidade do risco, ao invés de ele ter o direito de receber 100% da indenização, no caso de um sinistro, ele diga, eu topo receber 90%, eu topo receber 85% e 15% seria não indenizável. Com qual finalidade? Para trazer o próprio segurado na gestão e administração do risco. É como no seguro de automóvel, os seguradores definem uma franquia, participação obrigatória, ou às vezes até mesmo a carência no seguro-saúde. Como vai funcionar? Ainda nós não sabemos, é muito novo. Eu não vi ainda nenhum contrato e nem acredito que os segurados estejam preparados para isso, para essa discussão. Mas está aí a abertura, que bom que a gente tem a chance de inovar e pensar fora da caixa. Bom, no contragarantia, continua não sendo obrigatório, agora textualmente na lei, vai ser difícil, na minha opinião, encontrar um segurador para garantir um contrato de grande vulto que não tenha chance, ou melhor, que só possa utilizar os mecanismos do Código Civil para se ressarcir daquelas perdas eventualmente sofridas. Mas está aí previsto na lei. Aqui já entra um outro padrão. Como vocês sabem, nós temos a Lei 14.133, que é a nova lei de licitações. A 8666 morre dia 1º de abril, se nada acontecer. E a partir de 1º de abril só vale a 14.133. A 14.133 traz um instituto novo, que é o STEP-IN, que é a cláusula de retomada em contratos de obra. Então, a 662 ela já tem essa adaptação, ela já permite o segurador ter o direito de acompanhar, monitorar o processo, agir como mediador desse conflito, que depois nós vamos falar sobre isso na sequência, e também prestando alguma assistência ao tomador. Na extinção da garantia e também na cláusula que trata de término de vigência, são temas que foram abordados novamente. Vale a pena vocês observarem. Antigamente, nós tínhamos lá os riscos não cobertos, que era caso fortuito e força maior, atos e fatos do segurado, acordo celebrado entre tomador e a seguradora sem o prévio consentimento da seguradora, basicamente era esse, e culpa grave. Eram os temas mais que evitavam ou impediam a indenização. Agora nós não temos mais esse detalhamento. Então, está bem claro que aquela responsabilidade que pode ser atribuída ao tomador. Então, vale a pena vocês depois darem uma olhadinha também. Como eu disse aqui nesse tema dos riscos excluídos, inadimplência por atos e fatos do segurado
ou que não sejam de responsabilidade do tomador, e outras obrigações que possam ser incluídas na pólice. Então, parando por aqui, nesse último ponto, apenas para vocês lembrarem, sempre que forem observar uma pólice de seguros, comecem pelo que o seguro não cobre, pelo que está excluído, porque essa é uma vantagem que vocês têm na origem da formação do contrato, se vocês concordam ou discordam daquele tema. Como agora a 662 ela permite uma flexibilização do clausulado, é possível que as seguradoras, no tema especificamente de riscos excluídos, possam adaptar esse contrato à realidade daquele risco, ou à realidade daquele contrato, e possam sugerir outras exclusões que você, como beneficiário segurado, possa não concordar. Então, nesse momento, onde nós estamos nessa fase de transição, é saudável uma análise detalhada, principalmente o que não está amparado, porque o produto de cada uma das seguradoras pode sofrer algumas alterações, tá, Ana? Acho que nessa primeira etapa, nós podemos abrir aqui para uma discussão desses temas mais chaves aqui. Muito obrigada, André. Eu acho que eu vou colocar eu estou com várias perguntas borbulhando na minha cabeça, mas eu vou colocar a primeira aqui, depois eu abro para o pessoal e já vi que tem pergunta no chat, eu faço também. Eu vou fazer uma pergunta muito básica, assim, eu queria te ouvir um pouquinho melhor sobre isso. Agora a gente abre um leque de possibilidades. Eu fico pensando, eu acho que já vai até entrar um pouquinho no tema da segunda parte, tá? Mas quando eu vou estruturar agora um pacote de garantias do meu, fazer um EPC, uma construção, de um empreendimento de transmissão. Eu estou vendo um mundo completamente novo na minha frente. Como que você enxerga os produtos? Eu não sei se você tem tido discussão já com as seguradoras nesse sentido, mas eu penso, olha, agora eu posso pedir aqui um seguro-garantia só para assegurar liquidated damages. Eu crio várias possibilidades na minha cabeça, né? Antigamente eu tinha uma briga, porque tinha excluído multa das condições gerais ali, você tinha que brigar para segurar, não era todas as seguradoras que cobririam liquidated damages, você tinha que brigar para colocar nas condições particulares para você conseguir ter a cobertura de multa, aí ficava aquele jogo do EPCista com o dono da obra, eu não consigo essa cobertura. Eu estou dando um exemplo de um tipo de garantia que veio na minha cabeça e que não era muito padrão, não era padrão, certamente, a emissão de seguros garantias específicos para isso, mas eu acho que tem várias, até multas por descumprimento de normas de saúde e segurança. Posso fazer um produto só para isso? Posso emitir um seguro-garantia só para isso? Como que você está vendo esse leque de possibilidades? Você tem discutido sobre esse assunto com as seguradoras? Legal, Ana. Excelente tema. Essa discussão nunca terminou, ela sempre existiu. A dificuldade que existia no começo era regulatória, porque multas e penalidades estavam previstas nas condições dos contratantes públicos. Contratante privado era uma possibilidade, tinha um prêmio adicional quando o segurador aceitava, e mesmo assim, essa cláusula de danos acordados era vista como uma verdadeira aberração pelo mercado de seguros, na minha visão, na minha forma de ver equivocada. Eu prefiro entrar num quarto sabendo onde está o interruptor e acender a luz do que entrar num quarto escuro. Mas existia o conceito até então de que, como seguro, como princípio, é para cobrir bens ou sinistros de natureza súbita e imprevista ou incerto, você precificando o prejuízo na origem, você automaticamente, na visão de alguns, estaria ferindo esses princípios de estabelecer previamente o que seria o objeto da indenização. Então, essa era a dificuldade. No novo ambiente regulatório, a percepção que eu tenho é que será feito de uma outra forma. Vai depender da análise dos riscos e dos contratos. Então, se você tem um EPCista que tem tradição, que tem equipe técnica, que tem uma boa histórico de adimplência de contratos, o segurador, assumir ou não a cláusula de danos acordados, não muda muita coisa, porque ele está trabalhando com base naquele padrão de riscos conhecido e comprovado. Agora, eu monto uma empresa de engenharia, faço obras residenciais e resolvi participar de um programa de EPC
de uma linha de transmissão. Nunca fiz. Por exemplo, o segurador, ao analisar aquele risco, aquele contrato, ele pode dizer, não, cara, desculpa, mas não tenho interesse em correr esse risco, porque ele não tem essa visão. Então, agora é o momento de vocês, sejam contratantes, contratados, advogados, respirar, tomar um tempo, pensar melhor sobre cada um dos riscos do contrato, como nós vamos falar na frente, e encontrar a melhor solução. O mercado está pronto e preparado para atender. Eu não tenho dúvida disso. Aliás, nós precisamos, a dificuldade é, muitas vezes, alguém lembra do seguro no momento do fechamento, de um dia para outro, e aí você não tem muita coisa para fazer, você não tem nem tempo para discutir com o segurador e defender uma ideia, uma boa tese de defesa, tá? Mas eu vejo favoravelmente, eu acho que essas questões todas serão, a partir de agora, janeiro, a partir de janeiro que começou a 662, nós vamos ter muitas condições e fico feliz de você ter boas ideias. Vai ser muito bom para nós. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Eu vou ler, então, pergunta do chat. Ó, o Luiz Fernando perguntou o seguinte, André. Bom dia. A Circular 662 permite a apresentação de variações de seguros garantia pelas seguradoras ou efetivamente as partes contratantes poderão negociar caso a caso com seguradoras condições melhores de seguro-garantia, adaptadas às particularidades do contrato objeto do seguro-garantia. Acho que é um pouquinho que a gente falou aqui, né? Que a gente acabou de falar, assim, que é a segunda hipótese, né? Exatamente. Bom, ou seja, haverá equilíbrio das partes seguradora-contratante na negociação de seguros-garantia? Você acredita nesse equilíbrio? Eu entendo que sim. É como eu até pensando já em entrar no tema que nós vamos falar na sequência, sobre melhores práticas na contratação de seguros e garantias em contratos de EPC, porque eu acho que vai ajudar nas respostas que nós vamos ter pela frente, tá? Bom, então, entrando aqui nesse segundo tema, só para lembrar, o que a gente discutiu são duas grandes mudanças regulatórias, que são novidades para o mercado. Então, todo mundo tentando entender o impacto nos contratos e no ambiente de negócios. Então, é normal, dúvidas, e fico feliz que a gente tenha a chance de ter essa iniciativa aqui, parabenizar a Ana, do Stock Forbes, por chamar esse tema e colocar na mesa, porque só assim é que a gente vai encontrar respostas para essas dúvidas que nem sempre estão tão próximas. E aqui eu trago para vocês já uma reflexão de uma experiência nossa, em relação às melhores práticas para a contratação de seguros e garantias em contratos de EPC. E aí, por favor, abram a cabeça no sentido amplo. EPC em todo sentido, seja em relação a obrigações públicas ou privadas. EPC é o contrato de construção, tá? André, posso só te interromper e dizer Pois assim, não? a gente fala frequentemente de EPC, né? Mas assim, entendam EPC não só como público e privado, mas também com várias formas de contratos de construção, né? Que pode ser obra por administração, EPCM, tá? Assim, a gente coloca, é mais fácil falar em EPC, mas eu acho que isso aplica para toda a gama quando a gente vai estruturar. Todo tipo de contratos, exatamente. Perfeito, Ana, bem lembrado. Bom, eu gosto muito dessa imagem. O meu pai era médico. E ele queria que dos filhos alguém saísse médico e nós, dos 5 filhos, 3 se tornaram corretor de seguros. Mas de alguma forma eu vejo uma semelhança muito grande entre a profissão do médico e de um corretor de seguros. Porque o que é a função de um médico? É analisar os sintomas, definir um diagnóstico, para depois estabelecer o tratamento ou remédio, não é isso? Na hora de contratar uma pólice de seguros, a visão que se tem muitas vezes é o contrário. As pessoas pensam no remédio, eu quero contratar o seguro do tipo 1, do tipo 2 ou do tipo 3, depois eu vou pensar se sintoma eu tenho, e nem sempre é feito qualquer tipo de exame, qualquer tipo de análise dos riscos que estão previstos. Sejam obrigações de contratos públicos, privados, contratos de construção, fornecimento, contratos de concessão. Então, essa imagem para vocês lembrarem que não é do corretor de seguros que eu estou falando do gerente de riscos. Todos nós aqui, independente da posição que ocupamos, somos gerentes de riscos. Nós lidamos com riscos de pessoas, de bens e tomamos decisões. A questão é, as nossas decisões atualmente estão corretas? Nós estamos
com base em informações adequadas para definir qual o melhor remédio que eu preciso para mitigar os riscos daquele contrato? Essa é a reflexão que eu trago aqui. Eu tenho certeza que quando o pessoal bater aqui vai lembrar do que o André falou, para a gente se posicionar como um bom médico que, diante do seu paciente, antes de receitar o remédio, vai pensar nos sintomas, vai pensar no diagnóstico, vai recomendar exames complementares para ter a certeza que aquele antídoto é o adequado para aquele sintoma. André, a gente não tinha falado sobre esse exemplo antes, eu achei realmente fantástico, eu vou repetir bastante essa frase, tá? Esse exemplo seu, porque assim, o que eu vejo na prática é que a gente repete muito percentual de garantia de contratos passados sem raciocinar. A gente faz, né, vê que o mercado está usando sem olhar para a nossa situação mesmo, assim, quem que é nosso PPCista, qual que é nosso projeto, qual que é o risco aqui, né? Eu sinto muito isso na prática. Vamos para a próxima. Então, nesse contexto, nós precisamos deixar claro duas grandes visões que nós precisamos ter. A primeira, dos riscos envolvidos no contrato que eu pretendo celebrar ou administrar, e quais são os mitigadores ou os antídotos que eu posso utilizar no mercado. Desculpe só um minuto. Para combater os efeitos que não indesejados da ocorrência desses riscos. Então, o primeiro deles, o primeiro fato que nós precisamos entender com clareza é a matriz de riscos. Quais são os riscos alocados ao contratante, ao contratado e os riscos que são compartilhados entre as partes. Talvez esse é o primeiro estágio de uma análise de formação de um programa de seguros ou de garantias. Se eu entender os riscos do qual o contratante ou o contratado está exposto, como eu posso definir que tipo de mitigador ou que tipo de antídoto eu vou me utilizar sobre eles? Então, esse é o primeiro aspecto. Segunda análise é lembrar que esses riscos podem ser consideráveis transferíveis, ou seja, existem oferta de entidades que queiram comprar esse risco de vocês, seja através de seguros, garantias, instrumentos financeiros, nós temos hedges, temos uma série de ferramentas para isso, e aqueles residuais que vão permanecer no contrato. Eu não tenho o que fazer com ele. Eu vou ter que lidar com os riscos do contrato que eu não posso transferir. Eu preciso saber quais são esses riscos e o que fazer com eles. Aí vem o terceiro ponto. É aí que a gente começa a pensar em quais são os riscos transferíveis, seguráveis e não seguráveis. Nem todos os riscos que eu posso transferir têm apetite do mercado de seguros para absorver. Nós estamos diante de um fenômeno climático extremo. Nós temos aqui, o Brasil não se compara com o que aconteceu na Turquia, mas nós temos, nesse período de chuvas, uma série de fenômenos acontecendo nos nossos projetos. O mercado de seguros está aí, protegendo, mas como é que ele se protege? Aumenta a franquia, aumenta o preço, reduz cobertura. Então, eu preciso saber como lidar com esses riscos em cada momento. E aqueles que não são seguráveis, eu preciso saber previamente. Porque se eu tiver que responder para o conselho, para o meu acionista, eu não posso falar, veja bem. Eu tenho que saber se o contrato resolve com uma cláusula de reequilíbrio, por exemplo, em que condições, ou se ele não resolve, quem é o segurador que pode assumir esses riscos. E depois, por último, turma, é aí que a gente para pensar nas modalidades de seguros e de garantias. Até então, não adianta a gente parar para pensar primeiro no tipo de seguro sem fazer esse caminho inverso. Uma vez estabelecido, então, os riscos, qual que é os riscos do contrato, do contratante e do contratado, e quais são aqueles que eu tenho como transferir, eu posso pensar nos nossos antídotos. Então, nós temos os mitigadores contratuais, que são as cláusulas do contrato, reequilíbrio, garantia do fornecedor. O que mais, Ana? O que posso ter no contrato? Multas, penalidades, uma série de antídotos que os contratos definem ou podem melhor definir, que não necessariamente são transferíveis. E depois eu tenho os extracontratuais, todos aqueles instrumentos internos que eu posso utilizar através de um programa de seguros e de garantias. E eu particularmente classifico em 5 grandes grupos.
as garantias, podem ser através de seguros e fianças bancárias, nós vamos ver como usar cada uma delas, os seguros de danos, que podem ser danos físicos, econômicos, financeiros, e aí eu tenho os tipos de seguro para esses danos, engenharia, riscos da operação, equipamentos e veículos, responsabilidades, que envolve a responsabilidade civil, por exemplo, por danos causados a terceiros, os seguros ambientais, e aí é diferente do seguro de responsabilidade civil ambiental, a gente precisa lembrar que um tem cobertura por interesse difuso, um pouco mais complexo, o outro é súbito imprevisto. Seguro de pessoas, nós precisamos lembrar que em uma obra, um contrato envolve pessoas e eles precisam estar bem amparados, seja em relação à morte, em relação à saúde. E os seguros especiais, são vários. Eu coloquei 2, para ser sincero, porque não cabe aqui no meu quadrinho. Mas você hoje tem os seguros de Advanced Loss of Profits, que é a perda de lucro esperado, no caso de interrupção da obra que prejudique o início do contrato. É possível se contratar uma apólice dessa. Tem o seguro de DSU, que é o de lei startup. Tem o seguro de cyber risks, riscos cibernéticos, para evitar um problema que comprometa a infraestrutura crítica de projetos, e o paramétrico climático, que é uma novidade no mercado, que hoje já é possível atuar dentro do ambiente da construção. Então, numa obra de um porto, numa obra que o fenômeno climático pode atrasar, tem que ser severo, não pode ser qualquer fenômeno climático. Então, nós já temos essa possibilidade. Bom, feito isso, aí vem aqui algumas dúvidas. E essa que eu queria que vocês me ajudassem aqui a pensar. Como eu defino os valores das garantias nos contratos de EPC? Ana, o que é a prática hoje? Repetir minutos anteriores e procurar saber o que o mercado tem feito. Que eu estou te falando o que eu vejo muito acontecer, mas obviamente eu acho que não é o aconselhável. Legal. Alguém aqui, se eu perguntar assim, uma palavra, para que serve o seguro garantia? Alguém poderia me dizer? Estou garantindo o quê? No final do dia, o que eu desejo cobrir quando eu contrato ou peço a contratação de uma garantia para alguém? O que eu espero receber? Vocês estão tímidos. Legal. E o que está embutido na execução do contrato? Nesse caso da inadimplência, quando eu tenho, então, alguém que deixou de cumprir aquele contrato, eu preciso fazer a substituição. Quando eu penso em substituir, eu estou pensando no sobrecusto que eu terei, independente de ter ou não estrutura de garantias, não importa qual, para retomar esse contrato. Eu vou chamar uma outra empresa, essa outra empresa vai analisar o que foi feito até então, vai colocar um coeficiente adicional, que ele vai assumir riscos do passado, a gente tem que lembrar disso. Ah, puxa, André, a obra nem começou. Tudo bem, falta 30% para terminar, mas caramba, eu vou entrar ali, eu não sei o que foi feito. Então, se alguém perguntar para vocês para que serve uma garantia num contrato, é para cobrir o sobrecusto. Essa é a resposta da substituição do inadimplente pelo novo. E é dessa forma que a gente tem que pensar. No contrato privado, pode ser que o sobrecusto chegue a 100%? Pode. Se eu tenho a construção de um satélite, que a tecnologia proprietária é de uma empresa no mundo, e eu cheguei a 80% e essa empresa sumiu do mapa, eu vou pegar tudo que eu paguei, tudo que eu entreguei, e vou jogar fora. Eu vou ter que conseguir uma outra fornecedor para fazer todo aquele satélite diferente. Mas existem obras com padrões muito simples de execução, que vários fornecedores fazem, obras prediais, obras de terraplenagem, que você pode ter uma diferença de 10, 20, 30% de um fornecedor para outro. Então, como definir estrutura de garantias em contratos privados? Através da análise do sobrecusto possível que eu posso ter prévio, se eu tiver que substituir aquela empresa pelo segundo ou pelo terceiro colocado. Parece ser simples, mas é um racional para a gente procurar fugir daquela métrica, dizer assim, não, tem que ser 5%, tem que ser 10%, tem que ser 50%, tem que ser um número. Não, tem que ser aquilo que a matriz de risco define como risco do contrato, baseado com base nesse tema. E, só para concluir, obrigações públicas. Não dá para ser assim. Infelizmente, não dá. Porque tem um rito,
tem a lei de licitações que define termos e condições. A gente precisa observar na nova lei, existe uma cláusula específica, aliás, são várias cláusulas, está muito bem detalhada, e elas poderão, como regra normal, é de até 5, podendo chegar a 10, mas em obras de grande vulto, acima de 200 milhões, podem chegar até 30%. Então, outro dia a gente discute sobre obra pública, mas só para vocês entenderem esse tema, para que serve a garantia num contrato privado? Para cobrir o sobrecusto. Como eu defino isso? Uma análise do qual seria o potencial sobrecusto que eu teria na substituição de um por outro. Perfeito, André. Eu ia complementar só dizendo, né, a gente está com a cabeça bastante de fiel cumprimento, né, e da modalidade aí da 477 de seguro de fiel cumprimento, que eu vou tirar o EPCista da obra, raras às vezes, quando há uma retirada do EPCista da obra, a seguradora realmente intervém ali e contrata diretamente um outro EPCista. Acho que o caminho que a gente vê bastante, até a pandemia, fez com que essa situação se tornasse cada vez mais recorrente aqui no escritório. A gente tem vários casos de rescisão de contratos de construção, infelizmente, por conjunturas econômicas e por problemas diversos, seja na fase de proposta e dos EPCistas. Acho que essa cabeça do fiel cumprimento do sobrecusto, ela é muito interessante, né? Pensar e aí eu acho que, além de pensar o que seria um sobrecusto pelo empreendimento em si, é importante a gente voltar na hora e olhar, assim, tem que ter uma análise da proposta, a análise do preço que eu estou contratando, porque também não adianta eu dizer que é uma obra simples, que se eu trocar um terceiro vai fazer com tranquilidade, não vai ter necessidade de refazimento, se eu estou sabendo num processo de tomada de preço, né, privado, uma RFP, se eu estou sabendo que eu estou contratando 70% mais barato. Então, assim, eu acho que é importante, não adianta, porque o barato sai caro, porque a gente prevê uma garantia para um sobrecusto que seria um sobrecusto natural, para um contrato que tivesse um preço adequado. Então, não adianta também você, empreendedor, dono de obra, querer contratar mais barato, com a garantia equivalente se o contrato tivesse um preço adequado, e dizer que a garantia de sobrecusto foi insuficiente, né? Então, acho que é importante ter esse racional também na análise do preço para a definição da garantia. E agora, com esse leque de possibilidades, eu acho que a gente pode pensar em percentuais de garantia também, pensando... Normalmente, né, por exemplo, esses contratos de EPC, raras às vezes, a gente consegue deixar a incidência de lucro cessante, o risco de lucro cessante, né, da expectativa de receita ali do projeto, alocado na EPCista. Normalmente, né, talvez em 80% dos contratos que eu vejo, há uma exclusão de ressarcimento de lucros cessantes do construtor para o dono da obra. Mas a gente tem o famoso, né, danos acordados, que nada mais é do que deveria ser, né, a gente não consegue passar todo o lucro cessante para dentro do... Talvez fique pesado demais passar todo o lucro cessante do projeto para dentro da penalidade, mas a intenção, né, de uma multa por atraso na forma de danos acordados é ressarcir parte. E agora a gente tem a possibilidade aqui na garantia de ter esse lucro cessante via garantia um pouco mais coberto, porque a gente tem, assim, é uma possibilidade, eu não sei como o mercado vai se comportar, mas a gente tem a possibilidade de emitir um seguro-garantia só para cobrir aí tem que tomar um cuidado só, Ana, nesse tema, porque assim, lembrem que a gente tem um programa de seguros num contrato de EPC, certo? Tudo aquilo que tiver acidente, dano de natureza externa, que envolve caso fortuito e força maior, não é coberto pelo seguro-garantia, porque tem que ser responsabilidades atribuídas ao tomador. Para isso, existem seguros de engenharia, seguros de obras, que vão cobrir o lucro cessantes, o dano físico. Então, aqui nós estamos tratando de inadimplência de foro íntimo do tomador. Então, ele deixou de cumprir aquele contrato motivado por questões dele, de foro íntimo, que ele possa ser responsabilizado. Então, nesse tema, a gente não poderia trazer para o seguro-garantia riscos diretos cobertos por outras modalidades. Agora, se a rescisão contratual, e lembre-se que o seguro-garantia vai funcionar, a gente vai falar isso agora aqui na sequência, em relação à fiança bancária, sempre que houver uma rescisão contratual. É preciso rescindir o contrato. É diferente de um seguro de uma obra que a pólice está vigente, você está recebendo, queimou o motor, roubou uma ferramenta,
caiu um talude, a pólice está viva. Aqui não. A hora que você for reclamar a indenização, uma das condições para você reclamar o sinistro é a rescisão do contrato, a não ser multas e penalidades que é pago antecipadamente, tá? Só esse complemento adicional, Ana. Se eu não rescindir o contrato, ele continuar na obra, mas eu tiver um atraso de 1 mês e for incidente, danos acordados. Não. E danos acordados, sim. Eu Dentro de danos acordados, sim. Do seguro garantido. A regra de danos acordados, quando aceita, e é isso que a gente falou agora de pouco, não é padrão, vai depender muito da capacidade do segurador entender os riscos do contrato e a capacidade econômica, financeira, técnica, idoneidade moral do tomador de aceitar essa cláusula. Ainda não é padrão. A gente lida muito com isso. Tem tido alguns avanços, principalmente quando a cláusula de danos acordados é justa. Tipo assim, eu atrasei 2 dias, me paga $1 milhão. Não vai ter sentido isso. Mas se você tem um cronograma definindo claramente em que termos e condições aquelas multas serão aplicadas, eu entendo possível de se fazer, tá? Bom, o outro ponto, também muito questionado, é, puxa, eu sou o beneficiário de uma garantia. O que é melhor, uma fiança ou um seguro? O que vocês responderiam para mim? Acho que a maioria falaria fiança, né? A maioria ia dizer fiança. Eu prefiro porque, certo? Vocês diriam para mim, André, é líquido, não tem que pensar com nada, eu vou pedir para o segurador abrir um processo de regulação, vou pedir para o banco liberar o recurso e está tudo resolvido. Em alguns casos, outros diriam assim, quem está tomando a garantia, não, é melhor a pólice de seguros, porque eu tenho contraditório, eu tenho o direito de questionar se a parede de fato era verde claro ou verde escuro. E quando você tem uma fiança on demand, a primeiro requerimento, e ela está ali, na mão, se você pintou a parede e ela ficou caracterizada que é verde, mas não estava definido se era verde claro ou verde escuro, vai ficar na visão de cada um entender, interpretar. Então, nessa hipótese, a fiança, ela traz essa vantagem de ter uma execução, mas ela traz algumas desvantagens. O custo da operação, às vezes você tem também, nem todas as fianças são tão claras e on demand quando parecem ser. O nome fiança bancária, aparentemente, ela é 100% líquida, mas não necessariamente. Depende dos termos e condições que estão ali previstos. Então, quando me pergunta qual é a melhor opção, seguro, garantia ou fiança bancária, qual é a minha resposta usual? Depende da estrutura de riscos do contrato. E se eu tenho um contrato onde o beneficiário tem o interesse em ter o projeto funcionando, ou segurado, e não simplesmente um saco de dinheiro para ele resolver e ficar com o problema de subcontratar a empresa, concluir o contrato, a melhor opção é uma pólice de seguro garantia. Agora, se você tem aquela necessidade, o interesse de somente utilizar o recurso, receber o recurso e tomar a decisão se vai retomar a obra ou não, a fiança pode ser a melhor solução. A regra é que não tem regra. Não podemos dizer que a fiança é sempre melhor que o seguro ou que o seguro é sempre pior. Eu sei que a Ângela pode não concordar, a Ana pode não concordar comigo, mas essa é a forma como eu vejo no dia a dia, tá? André, perfeito. Eu queria colocar um tema, de certa forma, desconfortável, assim, para o mercado segurador e com devido respeito aos representantes de seguradoras que, porventura, estejam aqui remotamente participando. Uma sensação que eu vejo muito dos clientes aqui do escritório, um pouco até do escritório mesmo, é de uma certa ineficácia do seguro-garantia, notadamente na esfera extrajudicial, não na execução de seguros-garantia judicialmente. A gente vê se repetir muito que seguradora não paga extrajudicialmente, estou falando o que eu ouço por aí, seguradora não paga extrajudicialmente eventos de sinistro no âmbito de seguro-garantia. Eu queria primeiro ouvir sua visão sobre esse tema, e eu queria, assim, voltando um pouquinho na mudança da regulamentação, que a resolução 662, ela trouxe algumas diferenças com relação à expectativa de sinistro, que você bem comentou, e até umas dicas para a gente, pegando aí a segunda parte do tema, como fazer uma gestão de risco, uma gestão da implementação do contrato, uma gestão de comunicação da seguradora adequada, de forma que a gente garanta, num eventual evento de sinistro, uma eficácia na regulação. Tá, obrigado, Ana.
Bom, é tranquilo, essa é uma posição sua e de muitos do próprio mercado, que os seguros são frágeis na hora da sua execução, principalmente quando se trata de seguro-garantia. E aí, olhando para o retrovisor, nós tínhamos um ambiente regulatório que trazia uma série de dificuldades na formulação do contrato. As condições especiais, gerais e particulares geravam muita confusão. Alguns riscos cobertos podiam ser excluídos ou vice-versa. Outro aspecto também que dificultava era essa interpretação e adaptação do contrato à pólice de seguros. Então, se você tem claramente uma definição de qual é o objetivo que deve garantir, aquela pólice deve cobrir os interesses do contrato devidamente estabelecidos, a pólice, sendo acessório ao contrato principal, ela tem que seguir o contrato. Mas quando o contrato não diz claramente em que termos e condições aquela garantia será executada, pode ser objeto de questionamento. O segurador não tem a caneta integral, por trás dele tem um painel de resseguradores. Ele, de fato, assume as responsabilidades dos resseguradores, mas ele tem um processo interno. E quando existe uma dúvida sobre a abrangência da cobertura ou não, se ele se apresenta e faz o pagamento sem ter a certeza de que o que está previsto está coberto ou não contraria nenhuma norma, ele pode não receber a indenização ou não conseguir se recuperar. Então, tradicionalmente, o mercado ele adota essa postura de procurar ter a certeza que os termos e condições da pólice estão adequadas ao contrato. Um exemplo é aquela cláusula que a grande maioria dos sinistros negados, uma grande maioria, em garantia porque houve um acordo celebrado entre o segurado e o tomador sem o prévio consentimento da seguradora. André, mas foi apenas uma mudançazinha de cronograma, alteramos 30 dias, ele estava apertado, eu coloquei um dinheiro na mesa para ajudar, mas depois se agravou. Mas se o contrato prevê que se o contrato de seguros prevê que toda a comunicação deve ser feita previamente ao segurador, e provavelmente ele não vai dizer não faça, ele quer ter a ciência, o acompanhamento. E essa é uma obrigação descumprida. Se a seguradora ignora esse fato e passa por cima e paga a indenização, ela pode ter dificuldade de se recuperar do ressegurador. Então, existe sim esse tema que ela falou. Eu imagino que com a 662, como eu mostrei para vocês, já tem inclusive uma orientação que caso houver algum fato como esse, tem que ficar caracterizado a agravação do risco, ou seja, aquela mudança feita no contrato prejudicou o risco da seguradora, mas eu sou otimista, Ana, em relação ao Instituto. Eu vejo com bastante otimismo esse novo ambiente regulatório e essa mudança cultural, não somente de quem é o segurador, mas também quem é o tomador das garantias. Perfeito. Eu acho que é aquele artigo 11 que eu comentei no início, eu não tinha dado o número, mas o 11 da 662, ele é bastante, eu acho que ele é bastante melhor do que a regulamentação antiga com relação às alterações. Eu acho que ele ajuda bastante. Agora, eu continuo numa dúvida, assim, na prática. Porque, bom, esses projetos que a gente faz, geralmente são obras bastante grandes que acontecem desvios de todos os tipos, né? Mesmo em empreiteiros muito eficientes e com regras, com alto padrão de segurança, de programas de segurança, meta zero acidente. Né, eu fui EPCista, gerente jurídico de EPCista, eu acompanhei, assim, você vai em campo, o sujeito está sem EPI, aí você faz uma RNC para falar, olha, tá aqui, estava sem perneira, estava sem capacete. Isso é o dia a dia de obra, por mais que haja campanhas, haja uma cultura elevada de segurança, isso é super comum. O que eu devo comunicar para a seguradora? Qualquer RNC, eu confesso assim, eu não estou fazendo uma pergunta retórica, não, é um desconforto mesmo que a gente tem. O que eu devo dar conhecimento para a seguradora? Sempre que possível. Então, saindo um pouco do ambiente das garantias, tá? A gente vai falar agora aqui no tema de sinistros. A Ana trouxe já o último bate-papo para a gente ter a chance de colaborar entre vocês. Sempre que a gente estiver pensando em sinistros, a primeira recomendação é analisar o que diz o clausulado da apólice em relação à sua obrigação
perante a seguradora de comunicar a expectativa ou ocorrência de sinistro. Não importa se é o seguro de garantia ou não, em algum momento, esse documento que vocês receberam, seja como tomador ou como seguradora, está previsto. No exemplo que a Ana deu, é a inadimplência do contrato, a expectativa. Se esse fato de ele não ter utilizado os equipamentos de segurança é possível ser um objeto de rescisão contratual, sim, eu comunico. Mas se ele não é objeto de rescisão contratual ou de multa, eu não preciso comunicar. É sempre no mais e não no menos. De forma que vocês tenham a gestão e a administração do contrato, que informação vocês têm. Cada dia que passa, pessoal, a gente não falou aqui de ISD ainda, não sei se vai dar tempo, mas não é somente nas empresas que são contratantes e contratados que o tema ISD está sendo valorizado. O mercado segurador global e aqui no Brasil já tem uma visão muito clara, inclusive na ampliação de capacidade e na precificação de riscos, de quem terá ou não terá, ou de quem são as empresas que poderão ou não ter padrões necessários e adequados para a proteção dos seus riscos. É claro que o ISD não é tão fácil de você materializar, são várias avenidas, mas quando a gente fala de contrato de execução de obras, segurança, serviços, meio ambiente, são fatores que precisam ser acompanhados. Então, no seguro de garantia, analisem o contrato. O que está previsto em termos da cláusula de sinistro? Se tem que comunicar toda e qualquer possibilidade de incidência, comuniquem. A 662, ela diz claramente que tem que ser na vigência da pólice e pode ser depois, desde que não haja agravação dos riscos, dentro do prazo prescricional previsto em lei. Seguro de danos, responsabilidade, pessoas, qualquer outro tipo de apólice, sigam a mesma orientação. Apólices de seguros de danos, inclusive, você tem a obrigação de preservar o local do acidente. Caiu o talude, eu não preciso ficar esperando chegar o segurador para ver o que eu vou fazer. Eu tenho telefone, hoje qualquer um tem iPhone ou qualquer outro equipamento, filma, preserva, estabiliza, peço os orçamentos e aí eu discuto com o pessoal da regulação, os corretores de seguros, a melhor forma de recuperar essa indenização. Não é simples, mas também não é impossível. Os contratos, de uma forma geral, eles possuem cláusulas e condições. A dificuldade é que a gente não lê, não entende, ou melhor, lê, mas não entende. E posso ser sincero para vocês, muitas vezes o próprio mercado de seguros tem dúvidas sobre aquilo que está escrito, porque houve interpretações que foram traduzidas de clausulados internacionais. E a gente tem que fazer esse deparo agora, essa tropicalização de muitos termos e condições. Só para contar para vocês, aqui na Marsh, nós temos um grupo de trabalho focado em aproveitar todo esse conhecimento global que nós temos, de 130 países, tratando de obras, serviços, engenharia no mundo inteiro, com o clausulado da Marsh, que não podia ser utilizado no Brasil. E era um clausulado de engenharia, por exemplo, muito simplificado, mas que até então os seguradores brasileiros não tinham aceito. Então nós já estamos com esse padrão global, que acontece em outros países, agora com a possibilidade de praticar no Brasil, que vai facilitar na hora do sinistro. Perfeito. André, tem algumas perguntas no chat aqui, mas eu vi que a gente já passou 10 minutinhos do nosso prazo, que a gente disse que o evento terminaria às 11 horas. Então, eu desde logo deixo todo mundo à vontade, quem precisar, né, ir para os outros compromissos. Acho que eu vou fazer as perguntas aqui, mas fiquem à vontade. Depois a gente pode permanecer aqui, se tiver alguma dificuldade, para alguns puderem comentar algum tema, acho que seria importante para quem precisar sair, né, Ana? Perfeito. Eu tratei de algumas questões já, eu vou tocar nos temas que acho que a gente ainda não tocou. O Afonso, colega aqui do Guilherme e do Igor, ele pergunta qual o prazo máximo de uma apólice de garantia, por exemplo, contratos de amortização de 10, 15 ou 20 anos. Não, nós não temos condições de emitir uma apólice de longo prazo. O que se faz normalmente, principalmente nas garantias judiciais,
é definir apólices que variam de 3 a 5 anos. Mais do que isso, é raro. Você precisa ter uma análise de risco muito bem feita, porque tem fatores que você não controla na vida do tomador e o segurador não tem instrumento para isso, nem proteção de resseguro de tão longo prazo. Claro que podem existir exceções, mas eu nunca vi até hoje nenhuma estrutura de garantia por um prazo de 15 anos. Eu também não. Os judiciais, né, em especial, eles geralmente são feitos por 5 anos, os juízes tendem a aceitá-los com a renovação obrigatória, porque, infelizmente, os nossos processos costumam durar um pouquinho mais. Importante que não é uma questão regulatória, é uma questão de mercado mesmo, apetite para aceitar esses riscos. Pois essa última pergunta aqui da Raquel Martins. Qual o risco-prejuízo de levar os atrasos ou eventos passíveis de penalidade sob retenções e notificações e, apenas quando a situação se tornar muito grave, dar ciência seguradora? Essa demora na comunicação pode ensejar na negativa imediata? E aí até se você puder falar, porque a regulamentação ela circular não traz um prazo para comunicação. Eu posso colocar isso agora, um prazo para comunicação, dentro das minhas condições da apólice? Esse tema é interessante. Dizem assim que o saiba, tão logo possível, mas não se diz o prazo para isso. A 662 ela deixa isso muito claro, desde que não tenha agravado o risco do segurador e tenha ocorrido no prazo, a inadimplência, no prazo de vigência da apólice e dentro do prazo prescricional, o segurador não pode se recusar a indenizar. A minha sugestão para casos como esse, de novo, agora, principalmente no ambiente da nova regulamentação, analisem com bastante atenção o texto de cada uma das apólices que será objeto da garantia. Vocês, como segurados privados, podem, inclusive, propor, na hora da execução de um contrato, na hora de contratar um EPCista, que o padrão de uma determinada garantia siga o modelo estabelecido por vocês. Vai ter um período de negociação. Não pode dizer assim, olha, me entrega essa apólice em 2 dias que eu quero desse jeito. O segurador não vai conseguir fazer essa análise, precisa ter um prazo. É possível, inclusive, se pensar num padrão de cláusulas que se atendam especificamente à particularidade do projeto de cada um de vocês. Então, o mercado tem essa disponibilidade. Vai valorizar muito a posição do corretor de seguros, que deixa de ser um transacional num momento como esse, que vai colaborar com os escritórios de advocacia para criar esse novo ambiente de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, vai exigir do segurador um outro comportamento, porque até então, olha, a SUSEP não me permitia. Agora, ele pode dizer, não tenho apetite para esse risco, mas eu vejo com otimismo esse momento. Eu já passo a palavra para o Henrique, só uma complementação. Eu não vejo na legislação um impeditivo para eu criar um prazo decadencial para eu comunicar o sinistro. Eu acho que isso é plenamente possível e talvez seja até interessante, né? É lógico que seria uma perda de direito para o segurado, mas, por outro lado, é uma segurança de que o sinistro comunicado naquele prazo ele vai ser regulado adequadamente, porque tem aquela discussão do prazo prescricional, etc., que eu acho que não vem ao caso a gente rememorar toda a discussão, que tinha uma súmula do Código Civil antigo, enfim, mas e tem um precedente recente da Nancy Andrighi muito legal sobre o tema, eu posso mandar aqui para o pessoal, mas eu acho que eu vejo com bons olhos colocar na apólice um prazo para comunicação do sinistro, e aí da expectativa eu tenho minhas dúvidas. Deixa eu passar a palavra para a plateia aqui. A gente discute... Por favor, se identifica. Tá? Henrique Filizola, aqui do Stock Forbes. A gente fala bastante aqui internamente, acho que a 662 realmente tem um potencial muito grande mas, de mudanças, mas ela depende um pouco, na nossa visão, a sua plena eficácia dessas mudanças culturais, acho que todo mundo envolvido, né? Seja o tomador, o beneficiário, o segurador, até por tudo que a gente falou aqui, até pegando o teu gancho, André, dessa última fala, né? Agora você vai ter mais possibilidades de fazer essas negociações, dessas mudanças, você tem menos engessamento. Dito isso, quanto que você acha que as seguradoras estão dispostas? Porque
isso traz também mais subjetividade, ou mais, talvez, não mais subjetividade, porque a gente já tinha, né, já tem, mesmo com as cláusulas mais padronizadas, mas quantas seguradoras vão estar dispostas efetivamente a negociar essas cláusulas, né, do ponto de vista na prática mesmo, né? Acho que, óbvio, todos nós temos aí os papéis, inclusive os advogados, como a Ana fala, não é só repetir a última minuta, é provocar, né, inclusive para mudanças que façam sentido, mas até pegando o exemplo dos sinistros, né, do aumento aí do risco, quem que vai definir isso, né? Vamos colocar no contrato tudo, até que ponto isso vai ter que ser tão detalhado a ponto de efetivamente ter um efeito prático, né? Então, eu penso assim, quanto que as seguradoras estão dispostas a ter realmente uma discussão com a cabeça aberta, como você falou, também para esses pontos? Bom, Filizola, eu entendo que sim, já respondendo diretamente, até porque tem um contexto regulatório, não só no mercado de seguros, mas na legislação nacional que mudou. A gente tem uma nova lei de licitações que traz um papel novo para o segurador. Ele agora, se a gente for olhar a visão do segurador de, inclusive, ter a chance de assumir o contrato, claro que ela não vai ter engenheiro para fazer obra. Isso daí, às vezes as pessoas falam, o segurador vai fazer obra. Não, o segurador vai contratar uma outra empresa de engenharia, ela vai ser interveniente anuente nos contratos. Então, os seguradores, de uma forma geral, já estão se preparando para esse novo ambiente, porque, naturalmente, não será mais uma ação transacional. Outro problema que os seguradores enfrentam hoje, as taxas estão muito baixas. Ficou uma competição por taxas que virou uma commodity. E esse é um mecanismo que se tem para valorizar aqueles seguradores que têm, de fato, uma estrutura, uma equipe e uma capacidade para entender, analisar e formular melhores termos e condições do contrato. Porque o segurado privado pode exigir a pólice de uma seguradora e não da outra, dependendo dos termos e condições que estiver ali definido. Olha, eu quero da seguradora XPTO porque ela me traz melhores termos e condições. Poxa, mas vai custar um pouco mais. Mas é a regra de mercado. Se você tem um produto de melhor qualidade, de melhor eficiência, ele pode custar um pouco mais. Então, eu entendo que essa motivação de você desenvolver um produto, de você desenvolver uma metodologia de análise, gestão e acompanhamento de riscos, como eu sempre digo, vai trazer maior confiança. Outra coisa que muda, e mudará rápido, a relação entre tomador e segurador deixa de ser transacional, deixa de ser eventual, passa a ser uma aliança estratégica. Como acontece em outros países, o segurador é como se fosse um sócio da empresa. E na hora de a gente dar informações sobre os riscos que eu pretendo transferir para a seguradora, vai ser muito importante que os tomadores, os contratados, estejam com a cabeça aberta para responder questionários, ouvir questionamento dos seguradores em relação aos riscos associados, decisões sobre o budget do projeto, de onde virão os usos e fontes, eu vou ter financiamento aprovado. Tudo isso era algo que até então ia como rolo compressor, o que valia era a taxa. Claro, o produto não tinha a eficiência e eficácia que se esperava. Dentro desse novo ambiente, muda a cultura do segurador, que tem que estar melhor preparado. Muda a cultura do tomador, que sabe que vai ter que dar melhores informações, mais amplas para a seguradora. E muda do segurado, que ao mesmo tempo que ele recebia uma pólice e sabia que não tinha nada de surpresa ali, agora ele vai ter que saber que aquela pólice pode ter uma cláusula de exclusão de risco que ele não tinha até então previsto, tá? Então, eu vejo com otimismo novamente. Acho que o nosso amigo ali. Oi, André. Meu nome é Thomas Junqueira Aires Ulbrich. Eu sou in-house lawyer EPC. Agora estou representando a Associação de Fabricantes de Máquinas da Europa. Mas eu trabalhei muito tempo com Alstom e com ThyssenKrupp. Um comentário. Você sempre falou do contrato que eu entendi fechado e depois da análise do risco. Mas a minha experiência é você já pode começar antes, porque negociar o contrato é negociar risco no fim do dia. Se você sabe que o seguro pode tomar algum risco, você já pode negociar diferente, porque esse risco tem um preço
E você pode excluir esse risco ou tomar esse risco no contrato, porque você sabe o preço do risco é o seguro que vai tomar. Primeira coisa. Segunda, se você vê um IPC-contrato, você tem um monte de pessoas envolvidas. É um consórcio, é o cliente, lá existe um monte de seguros. E esses seguros, eles muitas vezes são duplos, eles têm o mesmo risco, mas diferentes pessoas que têm um seguro. E isso seria minha pergunta, se nessa constelação eu entro num contrato complicado com muitas pessoas envolvidas, se antes de entrar no contrato não podia fazer uma análise quem dos participantes tem quem seguro e quem pode fazer um seguro melhor do que o outro participante e como vamos fazer o contrato para que o seguro tome esse risco de algum desses envolvidos. Isso é o mundo ideal, seria o mundo ideal. Qual é a sua experiência nesses contratos antes de fechar o contrato? Thomas, eu preciso te agradecer, porque eu esqueci de falar um tema muito importante aqui, que eu tinha mentalmente preparado para falar sobre isso, eu acabei na pressa aqui, esqueci. Uma outra dúvida, quem deve contratar o programa de seguros é o EPCista ou o owner do projeto? Como é que eu defino esse mecanismo e em que condições? E o que você traz é uma realidade. Quando você não tem uma arquitetura do risco prévia à celebração dos contratos, acontece exatamente isso. Muitas apólices de seguros, às vezes sobrepondo umas às outras, que podem não funcionar, porque podem existir espaços onde você não conseguiu preencher. Então, a arquitetura do risco e a arquitetura desse programa de seguros tem que ser pensado em conjunto na celebração do contrato, pelo owner e pelo contratado. A questão é que, como é que eu defino se é o construtor que vai responder pela apólice, por exemplo, de engenharia, ou é o owner do projeto que vai contratar a apólice única para todos os empreiteiros e subempreiteiros? E a resposta, de novo, é na matriz de riscos. Se eu estou transferindo para um full EPC toda a responsabilidade pela execução das obras, serviços, e contratados e subcontratados, é ele que pode gerar essa visão da arquitetura do risco, definindo o tipo padrão de apólices de seguros. E pode trazer o owner como um co-segurado da apólice e não somente o beneficiário. O beneficiário ele tem o direito de receber a indenização. O co-segurado ele tem o direito de pleitear as indenizações. Então, isso é muito importante. André, mas, caramba, é o owner que está tomando o recurso de financiador, é ele que vai buscar o recurso, ele está assumindo uma série de riscos e está fatiando o EPC em vários, por exemplo, na parte hidráulica, eletromecânica, construção civil e projetos. Então, nessa hora, o owner pode assumir essa arquitetura dos riscos, definição do programa, e traz os EPCistas como co-segurados. De novo, não tem uma única resposta, mas a gente precisa prever, discutir previamente a celebração do contrato, Ana, e a gente vê muitas vezes isso. Olha, a minha obrigação eu transferi para o EPCista, ele que vai contratar seguro. Mas peraí, mas você tem 3 EPCs aqui, um para isso? Não, cada um vai contratar o seu. Mas você já parou para pensar que a seguradora de um pode não entender a pólice do outro e na hora do sinistro um pode dizer eu pago, você não paga, eu pago? Então, é importante essa cultura que você já tem, e tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo também têm, e discutir de forma muito, muito transparente. Não pode ser uma relação adversarial. Essa relação não pode ser uma queda de braço. Quem vai ganhar o mecanismo de contratação da apólice? Tem que ser aquele que assume a maior porção dos riscos associados dentro da estrutura de alocação de riscos que nós temos no contrato. As pessoas, partidos envolvidos, eles sabem, eles gostam de falar de dinheiro, de valor. Nesse caso do seguro, você pelo menos essas coisas que onde o seguro assina esse risco eu tomo, você faz transparente o custo dos riscos. E lá é uma negociação, como você distribui
onde você coloca esses custos. Mas isso conforme com a arquitetura, como você disse. Assim, eu acho muito importante, antes de assinar o contrato, falar com não só com seu seguro, mas também com os outros participantes do contrato, o cliente, o parceiro consorcial, até os fornecedores têm um seguro. Você pode ver essa arquitetura e fazer a coisa transparente até um certo momento, né? Perfeito, Thomas. Bom, gente, acho que está na hora de encerrar, a discussão está muito proveitosa, os temas são realmente muito instigantes, mas já passamos bastante do horário aqui. Eu queria novamente agradecer ao André. Realmente, André, toda vez que eu ouço você falar, eu fico querendo ouvir mais, sua didática é muito, e sua experiência são realmente muito boas. Queria agradecer a presença de todos aqui presentes fisicamente, também aos vários participantes que ficaram até esse momento aqui online. Sei que algumas perguntas não foram respondidas, mas a gente pode respondê-las por e-mail, tá? Eu fui selecionando uns temas aqui das perguntas que vieram. E é isso. Pessoal, muito obrigado novamente. Parabéns ao Stock Forbes pela iniciativa. E por todos vocês que nos acompanharam virtualmente ou presencialmente, estamos à disposição no que precisar.